Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Viva Mais. Hoje nós vamos falar sobre uma patologia que também é uma patologia silenciosa e que nós devemos tomar muito cuidado, ter as prevenções adequadas para que possamos fazer o melhor tratamento possível para conviver com essa patologia. Hoje nós vamos falar sobre o glaucoma, que é o aumento da pressão do olho, popularmente conhecido dessa maneira. Como que acontece isso? É secretado um líquido que se chama humor aquoso, que ele tem uma finalidade específica ali no nosso olho. Ele é secretado e ele é drenado em um determinado local ali do olho que se chama canal de drenagem. Esse canal de drenagem, às vezes, por questões genéticas principalmente, ele fica bloqueado, aumentando a quantidade desse líquido dentro das câmaras oculares e levando ao aumento da pressão nas paredes do nosso globo ocular. Essa pressão, ela faz com que a pessoa vá perdendo a visão periférica, ela vai perdendo o campo de visão, ela vai ficando com uma visão em túnel, assim, mais ou menos, se chama dessa forma. E aí, por isso que a pessoa demora muito para perceber, não é que ela perde a visão, ela vai perdendo uma visão lateral, uma visão periférica, devagarzinho. E quando ela percebe, já está bem avançado, bem avançado. Então, o que nós devemos fazer? A partir dos 40 anos, nós devemos ir ao oculista, ao oftalmologista e fazer o nosso exame, falar com o médico, explicar, falar que nós já estamos nessa idade. É muito comum, o oftalmologista ele já faz esse exame, já pergunta, você tem 40 anos, do meu time, então já vamos fazer aí o exame. É muito comum que a pessoa chegando nessa idade, ela já vá buscar um óculos para visão de perto, para melhorar a visão de perto, porque começa essa perda da visão. Mas, independente disso acontecer, se felizmente você não precisar disso, você procure o oftalmologista para fazer esse exame, para que você possa fazer o tratamento adequado no tempo certo e evitar a perda da visão, porque é uma doença irreversível, não tem cura. Você vai perdendo gradativamente a visão, chegando à cegueira, e é uma cegueira irreversível. Então é muito ruim, né? É uma coisa que se podemos tratar para que isso não evolua dessa forma, por que não fazer, por que não correr atrás disso? Mas é muito comum que muitas pessoas, olha gente, em países desenvolvidos, calcula-se que um grande número de pessoas tem a doença e não sabe, e não faz uma consulta prévia, preventiva. Imagina em países onde a gente tem, como nós, que tem um acesso à saúde mais debilitado, deficiente, né? Então que nós devemos ter esse conhecimento, como falei nos outros vídeos, que nós somos responsáveis pela nossa saúde, que nós não devemos delegar a saúde, a responsabilidade pela nossa saúde ao médico. Ela é nossa responsabilidade, nós vamos criar uma parceria com esse profissional médico que vai nos auxiliar e nós a ele a fazer o melhor tratamento possível para as nossas patologias. Devemos saber que um dos fatos mais importantes para o glaucoma é a hereditariedade. Então, quando você for passar pela consulta oftalmológica, você já diz para o médico, você já deixa claro para o médico, eu tenho na família casos de glaucoma. Conte para ele, para que ele já tenha esse alerta e ele já possa pesquisar o quanto antes, fazer o exame do fundo do olho e já fazer o quanto antes a investigação para medir a sua pressão intraocular. Caso ele... O que acontece? Quando ele identifica algum sinal ali, ele vai pedir exames mais profundos, ele vai fazer uma análise mais profunda para fazer o tratamento adequado. Aí você descobriu, eu tô com glaucoma. Que pavor, que susto, e agora? Eu vou ficar cego, e agora o que vai acontecer? Não, gente, não é assim, tenha calma. O tratamento ele é bem simples, ele é feito apenas com colírios. Em poucos casos, extrapola a necessidade a possibilidade do tratamento com colírio e é necessário então tratamento a laser
e quando não dá certo, fazer uma cirurgia, uma pequena cirurgia que vai drenar esse líquido e diminuir a pressão intraocular e auxiliar com o uso de colírios. Uma outra coisa assim, é como usar o colírio. O colírio, existe 60% das pessoas que... Olha, gente, olha esse número, imagina. 60% das pessoas que têm glaucoma usam o colírio errado. Quando a gente fala assim, só usar o colírio, não dá pra gente imaginar que foi feita uma pesquisa e que se constatou que 60% das pessoas que usam o colírio errado. Parece pra gente, quando não é conosco, uma coisa assim, inverossímil, não é possível isso, mas é real. Então, como é usar o colírio? Usar o colírio é olhar para cima, afastar a pálpebra inferior, pingar as gotas que o médico mandou. Não vai sarar o glaucoma porque você vai usar todo o colírio num dia só. Brincadeira, não é assim, gente. Tem que seguir expressamente a orientação médica. Se é uma gota, é uma gota. Por quê? Porque às vezes você pensa que é pouco. Mas vai perder tudo, não vai fazer efeito nenhum. Não, os colírios para o glaucoma, eles são muito potentes. Se atente àquilo que o médico pediu para você pingar no seu olho. Presta bem atenção nisso. Você fazendo o tratamento certinho, a sua chance de sucesso e de não perder a visão é muito grande, gente. O sucesso no tratamento do glaucoma é 90%. Então, se você fizer o tratamento certinho, as suas chances são muito grandes. Então, não se desespere. Procure ajuda e faça o tratamento adequado. Você vai afastar a pálpebra inferior, vai pingar o número de gotas correto, vai ficar olhando para cima, vai fechar a pálpebra calmamente, não aperta o olho, porque vaza e não faz a absorção adequada. Espera um pouquinho, ele vai absorver e aí acabou. É só isso. Só que daí nisso a pressa, o esquecimento do colírio em casa, o esquecimento do horário, N coisas faz com que a pessoa não use adequadamente e agrave a doença. Então, duas coisas muito importantes. Primeira, se você tem na sua família 40 anos, correu para o oftalmo. Segunda coisa, ele prescreveu um colírio tal, você verificou que você vai ter que usar, nem sei por quanto tempo esse colírio. Graças a Deus que eu vou ter que usar o colírio e que então eu tenho uma chance de tratamento que eu não vou perder a visão. Vamos usar o colírio certinho, pingando no horário certo, a quantidade certa. E não se desanime. Porque ainda bem que tem tratamento, ainda bem que tem uma maneira de você conviver adequadamente com essa patologia sem perder a visão, sem realmente chegar na cegueira. A cegueira é o caso extremo, é quando não houve o tratamento adequado, não houve não conseguiu identificar a patologia em tempo hábil, em tempo certo, não foi no oftalmologista no tempo que deveria. Uma coisa super importante também. Quando você usou o colírio, vai diminuir a pressão. O colírio faz diminuir a pressão. Aí a pessoa tem que voltar em 3 meses no oftalmologista. Ele não volta. Ele pega e fica usando o mesmo colírio 5 anos. Aí ele agrava a doença, gente. É triste, mas é real. Você tem que voltar para o médico medir de novo para ele saber se, vamos dizer, que o seu tipo de genética não está reagindo adequadamente com aquele colírio. E como a doença é uma doença silenciosa, você não percebe, você não tem como perceber que não está funcionando. Você está usando o colírio certinho, mas você não sabe que aquele colírio não está adequado para o seu tipo de genética. Então você tem que voltar no oftalmologista para ele medir a pressão e verificar se não tem que trocar de colírio. Para sim, beleza, agora sim está fazendo efeito. Aí você vai usando e vai voltando lá para saber qual outras providências serão necessárias tomar, para que você tenha uma qualidade de vida, não perca a visão por uma doença silenciosa que você nem percebe que ela está se instalando, que é genética e que não tem cura. Então, era isso que eu queria falar com vocês sobre o glaucoma. Apesar de ser uma patologia incurável, é tratável e que temos hoje medicamentos para isso. Imagina há séculos atrás, quando a pessoa simplesmente ficava cega e não sabia nem do que nem da onde.
né? Hoje a gente tem, assim, nossa, muita felicidade de ter um tratamento. Várias vezes a gente pensa isso, né? Ainda bem que tem tratamento porque não é contigo, né? Mas não é, gente. Não, eu deixo meu recado aqui para quem está passando por isso, que se esforce no tratamento, que pense no passado, que antes não tinha nem isso e que hoje, felizmente, temos um tratamento e que podemos conviver com essa patologia de modo a ter uma qualidade de vida adequada. Não deixe de acompanhar com o oftalmologista, porque não adianta apenas identificar. O tratamento adequado e o acompanhamento é imprescindível para a manutenção da sua visão até quantos anos nós vivermos. E olha que nós estamos aqui para viver uns 90 anos atualmente. Então vamos chegar lá nos 90 enxergando o melhor possível. Muito obrigada a todos. Curta nosso canal, compartilha com seus amigos, espalhe aí pro pessoal para que mais pessoas que você ama, que você gosta, fiquem sabendo dessas informações que podem ser melhor para a vida delas. Muito obrigado. Tudo de bom a todos.